Jeremias, capítulo 44. A mensagem que Jeremias recebeu, destinada a todos os judeus que viviam na terra do Egito, que tinham suas casas em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. O que o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz é isto: vocês viram com os próprios olhos a desgraça que fiz cair sobre Jerusalém e as cidades de Judá. Olhem para o que sobrou. Cidades fantasma, de entulho e ruínas fumegantes. E tudo isso porque escolheram maus caminhos, despertando minha ira, quando se dispuseram a sacrificar e adorar a última moda em deuses que nem deuses são, de quem nem vocês, nem seus antepassados tinham ouvido falar. Manhã após manhã, e até tarde da noite, fiquei atrás de vocês, enviando todos os profetas, meus servos, suplicando a vocês: por favor, não façam isso. Não fiquem chafurdando nessa vala repugnante de deuses que tanto odeio. Mas vocês acham que alguém prestou a mínima atenção, ou se arrependeu do mal, ou parou de oferecer sacrifícios aos deuses que nem deuses são? Ninguém. Então dei vazão à minha ira, uma tempestade de ira nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e as deixei em ruínas, arrasadas. E elas ainda estão em ruínas e arrasadas. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Então, por que vocês estão arruinando sua vida, tirando vocês mesmos, homens, mulheres e crianças, da vida de Judá e se isolando? E por que vocês, propositadamente, me deixam irado com seus atos, oferecendo sacrifícios a esses deuses que nem deuses são na terra do Egito, onde vocês foram viver? Com isso, vocês só vão se destruir e se tornar um exemplo usado em fórmulas de maldições e objeto de ridículo entre todas as nações da terra. Vocês já se esqueceram da vida pecaminosa dos seus antepassados? A vida desregrada dos reis de Judá e de suas mulheres, sem falar da própria vida de pecado de vocês e das suas mulheres? O mal que ostentaram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? E até o dia de hoje, não há um único sinal de remorso, nenhum sinal de reverência, ninguém se importando em viver de acordo com o que eu digo, nem seguindo minhas instruções, que tão claramente expus a vocês e a seus pais. Então, aqui está o que o Senhor dos exércitos de anjos ordena. Prestem atenção. Decidi fazer cair a destruição sobre vocês e me livrar de todos os que estiverem associados com Judá. Estou para pegar o que restou de Judá, os que decidiram morar no Egito, e acabar com eles. No Egito, eles serão mortos ou morrerão de fome. O mesmo destino atingirá tanto os importantes quanto os desconhecidos. Não importa sua posição social, ou serão mortos, ou morrerão de fome. Vocês acabarão amaldiçoados, ultrajados, ridicularizados e humilhados. Darei aos que estão no Egito o mesmo remédio que dei aos que estavam em Jerusalém: massacre, fome e doença. Nenhum dos que conseguiram escapar vivos de Judá e fugir para o Egito conseguirá voltar para Judá, da qual tenho tanta saudade. Ninguém conseguirá voltar, exceto talvez alguns fugitivos. Os homens que sabiam que suas esposas haviam oferecido sacrifícios aos deuses que nem deuses são, acompanhadas de um grande grupo de mulheres, com praticamente todos que viviam em Patros, no Egito, responderam a Jeremias: não há nada para nós no que você afirma ser a mensagem do Eterno. Vamos continuar oferecendo sacrifícios à Rainha do Céu e derramar ofertas de bebida a ela,
mantendo as tradições estabelecidas pelos nossos antepassados, nossos reis e líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, como nos bons tempos. Tínhamos uma vida boa na época, muita comida, prosperidade e alto padrão de vida. Mas no momento em que paramos de sacrificar a Rainha do Céu e de derramar ofertas de bebida para ela, tudo desabou. Só temos enfrentado massacres e morte pela fome. As mulheres complementaram. Sim, é exatamente isso. Vamos continuar oferecendo sacrifícios à Rainha do Céu e derramando ofertas de bebida para ela. Nossos maridos não estão nos apoiando? Eles gostam quando fazemos os bolos na forma da deusa e derramamos nossas ofertas para ela. Então Jeremias se manifestou e confrontou os homens e as mulheres, o povo que havia respondido de forma tão atrevida. Ele disse: Vocês acham que o Eterno não percebeu os sacrifícios que vocês, seus pais, seus reis e oficiais do governo, como também o povo comum, ofereceram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? É claro que sim. E ele chegou ao limite com vocês. Chegou o momento em que ele não suportou mais o comportamento pecaminoso e os atos repugnantes de vocês. Sua terra se tornou uma devastação, um vale da morte, uma história de horror, uma cidade fantasma, e continua assim. Essa destruição aconteceu porque vocês insistiram em oferecer aqueles sacrifícios, pecando contra o Eterno. Vocês se negaram a dar ouvidos a ele, recusaram-se a viver como ele orientou e ignoraram as disposições da aliança. Jeremias continuou a falar. Agora, as mulheres. Prestem atenção, todas vocês que são de Judá e vivem no Egito. Por favor, ouçam a mensagem do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz: Vocês, mulheres, vocês disseram que fariam e de fato fizeram. Vocês disseram: Vamos manter os votos que fizemos para sacrificar a Rainha do Céu e derramar ofertas para ela, e ninguém vai nos impedir. Bem, vão em frente, cumpram seus votos, façam tudo em grande estilo. Mas também ouçam o que o Eterno tem a dizer sobre isso, todos vocês que são de Judá e vivem no Egito. Juro pelo meu grande nome, com base em tudo que sou, é o Eterno quem está falando, que nunca mais meu nome será usado por ninguém em toda a terra do Egito em votos como: tão certo como o Senhor, o Eterno, vive. Cada um de vocês está destinado à destruição. O bem se foi para sempre. Todos os judeus no Egito vão morrer de massacre ou de fome, até que estejam totalmente eliminados. Os que vão sair vivos do Egito e voltar para Judá serão muito poucos, nem vale contá-los. Então, a ralé que deixou Judá para viver no Egito vai descobrir quem tem a última palavra. E esta será a prova. Vou trazer o castigo para cá. E assim, vocês saberão que as ordens de destruição são reais. Prestem atenção neste sinal de condenação. Vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos inimigos deles, os quais estão atrás dele para matá-lo, exatamente como entreguei Zedequias, rei de Judá, a seu inimigo Nabucodonosor, que o perseguia. Jeremias, capítulo 45. Foi isto que Jeremias contou a Baruque no 4º ano do reinado de Jeoaquim, enquanto estava recebendo a palavra ditada do profeta. Estas são as palavras do Eterno, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você diz: estes são dias maus para mim. É uma desgraça atrás da outra. O Eterno está amontoando sofrimento. Estou exausto e não há fim à vista. Mas o Eterno diz: olhe em volta. O que construí estou para destruir, e o que plantei estou para arrancar. E estou fazendo isso em todos os lugares, em toda a terra. Então esqueça esse negócio de fazer grandes planos para você. As coisas ficarão piores antes de melhorar. Mas não se preocupe. Vou manter você vivo em todo esse processo.
Jeremias, capítulo 46. As mensagens do Eterno por meio do profeta Jeremias sobre as nações pagãs. A mensagem ao Egito e ao exército do faraó Neco, rei do Egito, na ocasião em que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, enquanto estavam acampados em Cárquemis, junto ao rio Eufrates, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Apresentar armas. Ordinário, marche. Arreios nos cavalos. Cavaleiros montados. Formação de batalha. Vistam o capacete. Afiem a lança. Vistam a armadura. Mas o que eu estou vendo? Eles estão tremendo de medo? Eles saem das fileiras e buscam abrigo. Seus soldados estão em pânico. Correm de um lado para o outro, pisando o chão cegamente. É o caos total, confusão completa, perigo em todo lugar. É o decreto do Eterno. Os corredores mais velozes não conseguirão escapar. Os soldados mais fortes não conseguirão fugir. Na terra do norte, junto do rio Eufrates, eles vão cambalear, tropeçar e cair. Quem é este como o Nilo na enchente, como suas torrentes na correnteza? Ora, é o Egito, como o Nilo na enchente, como suas torrentes na correnteza, dizendo: vou dominar o mundo, vou varrer do mapa as cidades e os povos. Corram cavalos, andem carros, avancem soldados de Cuxi e de Puti, com seus escudos, soldados de Lude, especialmente treinados no arco e na flecha. Mas não é seu dia. É o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos de anjos, o dia em que vou resolver essa questão com meus inimigos, o dia em que a espada dará fim nos meus inimigos, em que ela exige vingança. Eu, o Senhor dos exércitos de anjos, vou empilhá-los no altar, um enorme sacrifício no grande país do norte, junto do poderoso Eufrates. Ó Virgem, filha do Egito, suba aos montes de Gileade, busque bálsamo para a cura. Mas buscará remédios em vão, pois nada será capaz de curar o que aflige você. O mundo todo ouvirá os seus gritos de aflição, seus lamentos enchem a terra, enquanto soldado se choca contra soldado, e todos caem ao chão. Mensagem que o Eterno deu ao profeta Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava a caminho para atacar o Egito. Avise o Egito, alerte Migdol, ponha sinais de advertência em Mênfis e Táfnis. Despertem, estejam preparados, a guerra está chegando. Por que seu deus Boiapes fugiria? Porque o Eterno vai enxotá-lo. Seu exército de meia tigela vai se esfacelar. A notícia já está se espalhando entre as fileiras. Vamos sair daqui enquanto podemos. Vamos para casa, salvemos nossa pele. Quando eles chegarem à casa, vão apelidar o faraó de fala muito e não diz nada, tão certo como sou o Deus vivo. É o decreto do rei, Senhor dos exércitos de anjos é seu nome. Um conquistador está vindo, como Tabor, singular entre os montes, como o Carmelo, despontando do mar. Portanto, façam as malas para o exílio, vocês, filhas mimadas do Egito, pois Mênfis em breve não será nada, um terreno baldio cheio de mato. Que pena, Egito, uma bela novilha atacada por uma mutuca que vem do norte. Seus soldados contratados estão aquartelados para defendê-la, e são como bezerros bem nutridos. Mas quando sua vida estiver em jogo, eles vão correr, vão se acovardar. Quando a coisa ficar difícil, eles tomarão o caminho mais fácil. O Egito vai deslizar e silvar como serpente, enquanto o exército inimigo se engaja na batalha. Eles atacarão de repente, manejando machados como lenhadores deitando árvores. Eles vão arrasar a terra. E não sobrará nada,
nem ninguém em pé, tão longe quanto se possa ver. Os invasores serão como um enxame de gafanhotos, inumeráveis, além da conta. A filha do Egito será pilhada e violentada pelos vândalos do norte. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz: preste atenção quando eu fizer cair desgraça sobre o deus Amon de Tebas, sobre o Egito e seus deuses e reis, sobre o faraó e aqueles que nele confiam. Vou entregá-los àqueles que estão atrás deles para matá-los, a Nabucodonosor e seu exército. O Egito vai sofrer um retrocesso de 1000 anos. Mas um dia haverá habitantes nessa terra novamente. É o decreto do Eterno. Mas você, amado Jacó, meu servo, não tem o que temer. Israel, não há razão para se preocupar. Levantem os olhos. Vou salvar vocês daquela nação distante. Vou tirar seus filhos da terra do exílio. As coisas serão normais outra vez para Jacó, calmas e seguras, uma navegação tranquila. Sim, amado Jacó, meu servo, você não tem o que temer. Apeguem-se a isto, eu estou do seu lado. Vou acabar com todas as nações pagãs entre as quais eu os espalhei, mas não vou acabar com vocês. Ainda tenho trabalho com vocês. Vou castigá-los, mas de forma justa. Não, ainda não terminei meu trabalho com vocês. Jeremias, capítulo 47. Mensagem do Eterno ao profeta Jeremias com relação aos filisteus, justo antes de o faraó atacar Gaza. O que o Eterno disse foi isto: prestem atenção. A água vai subir na terra do norte, transbordando como um rio na enchente. A torrente vai inundar a terra, arrastando a cidade e os cidadãos. Homens e mulheres vão gritar aterrorizados, lamentos de todas as portas e janelas, à medida que o estrondo dos cascos dos cavalos for ouvido, o estrépito dos carros, o ruído das rodas. Os pais, paralisados de terror, nem vão apanhar seus bebês, porque será dia de juízo para os filisteus, juízo completo, sem esperança de ajuda de Tiro ou Sidom. O Eterno vai acabar com os filisteus, o que sobrou daqueles que vieram da ilha de Creta. Gaza será arrasada e arrancará os cabelos de tristeza. Ascalon ficará calada como um poste. Vocês estão nos últimos suspiros. Quanto tempo ainda vão se agitar? Ó espada do Eterno, por quanto tempo ainda isto vai continuar? Volte à sua bainha. Você já não teve o bastante? Não consegue parar? Mas como ela pode parar, se eu, o Eterno, ordeno sua ação? Eu ordenei que ela cortasse Ascalon e a costa do mar. Jeremias, capítulo 48. Saiam enquanto podem. Mensagem do Eterno com relação a Moabe. Mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Destruição para Nebo, que seja arrasada. Quiriataim seja desonrada e derrotada. A imensa fortaleza seja reduzida a um montículo. Vire pó e cinzas a glória de Moabe. Os conspiradores maquinam a destruição de Esbom. Venham, vamos varrer Moabe do mapa. Madmen lamenta em voz alta, enquanto as matanças se sucedem. Ouçam, um grito de Oronaim. Desastre, destruição e mais destruição. Moabe será esmigalhado. Seus gritos serão ouvidos até em Zoar. Na subida para Luite, ouve-se o choro dos que sobem. E na descida de Horonaim, gritos por causa da perda e da devastação. Fujam para salvar a vida, saiam enquanto podem.
Usem a esperteza para sobreviver no deserto. Vocês confiaram nas grossas muralhas e no gordo dinheiro? Isso não irá ajudá-los agora. Seu grande deus Camus será levado para o exílio, e com ele seus sacerdotes e príncipes. Um destruidor destruirá todas as cidades. Nenhuma cidade sobreviverá. Os campos e vales serão devastados. As pastagens dos planaltos destruídas, como eu disse a vocês. Cubram a terra de Moabe com sal, para que nunca mais cresça coisa alguma aí. O trabalho desleixado em nome de Deus é maldito, e maldito é todo o uso negligente da espada. Moabe sempre levou uma boa vida, preguiçoso como um cachorro ao sol, nunca teve de trabalhar para ganhar o pão. Nunca enfrentou dificuldades, nunca teve de crescer, nunca chegou nem mesmo a suar. Mas esses dias são coisa do passado. Eu vou designá-lo para trabalhar no pesado. Isso vai despertá-lo para a dura realidade. Vai esfacelar suas ilusões. Moabe vai se envergonhar do deus Camus, como Israel se envergonhou dos seus deuses bezerros em Betel, dos deuses que ele pensou serem poderosos. Quanto tempo ainda vocês vão dizer: somos durões, podemos derrotar qualquer um em qualquer lugar? A destruição de Moabe já começou. Seus melhores soldados estão mortos a esta hora. É o decreto do rei. Seu nome completo é Senhor dos Exércitos de Anjos. Sim, a destruição de Moabe já está na contagem regressiva. O desastre está no alvo e foi detonado. Chorem por Moabe, amigos e vizinhos, todos os que conhecem sua fama. Lamentem, seu cetro poderoso foi partido em dois, como um palito de dentes, aquele cetro real magnífico. Desça do salto, bela filha de Dibon. Sente-se no lixo humilhante. O destruidor de Moabe virá contra você. Ele arrasará suas casas sossegadas e seguras. Esperem à beira da estrada, mulheres mimadas de Aroer. Entrevistem os fugitivos que estão correndo. Perguntem o que aconteceu e por quê. Moabe será uma lembrança constrangedora. Não sobrará nada dele. Lamentem e chorem até perder os olhos. Contem a má notícia ao longo do rio Arnon. Contem ao mundo que Moabe já não existe. Meu juízo virá às cidades do Planalto, a Rolon, Jaza e Mefaate, a Dibon, Nebo e Bet de Blataim, a Kirataim, Bet Gamul e Bet Meon, a Criote e Bosra, e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A ligação de Moabe com o poder foi cortada. O braço de Moabe está quebrado. Transforme Moabe num beberrão, um homem embriagado com o vinho da minha ira, um bêbado asqueroso enchendo o país de vômito. Moabe é um bêbado caído, uma piada de mau gosto. Não foi você, Moabe, que fez piadas cruéis a respeito de Israel? E quando eles foram pegos em má companhia, você não ficou aí fazendo fofoca, debochando e rindo da desgraça deles? Saiam da cidade. Saiam. Procurem refúgio nos rochedos, vocês que cresceram em Moabe. Tentem viver como pomba que faz seu ninho no alto da garganta do rio. Todos ouvimos do orgulho de Moabe, aquele orgulho lendário, aquele orgulho pomposo, ameaçador e inchado, aquela arrogância insuportável. Conheço seu orgulho de galo que canta, as declarações enfatuadas, essa Moabe que é um nada. Mas vou chorar por Moabe, sim, vou lamentar pelo povo de Moabe. Vou lamentar até pelo povo de Kir-Heres. Vou chorar pelas videiras de Sibma e me unir a Jazar no seu choro.
Videiras que antes alcançavam o mar morto com ramos tão distantes quanto Jazar. Seus frutos de verão e suas uvas exuberantes serão pilhados por saqueadores brutais. A viçosa Moabe ficará desprovida do cântico e do riso. Ah, sim, eu vou fechar as prensas de vinho. Vou interromper todos os gritos festivos pela colheita. Hesbom e Eleale vão gritar, e o povo em Jaaz vai ouvir os gritos. Eles vão ouvi-los desde Zoar até Horonaim e Eglat-Selísia. Até as águas de Nírim secarão. Vou dar um basta em Moabe, a todas as escaladas aos lugares altos para oferecer holocaustos aos deuses. Meu coração geme por Moabe, pelos homens de Kir-Heres, como o som suave da flauta levado pelo vento. Eles perderam tudo. Eles não têm nada. Em todos os lugares onde se olha há sinais de luto. Cabeças rapadas, barbas cortadas, mãos arranhadas e sangrando, roupas rasgadas e dilaceradas. Em cada casa de Moabe haverá lamento em voz alta. Em cada rua de Moabe haverá choro em voz alta. Como um vaso de barro que ninguém quer, vou esmagar Moabe em pedaços. Moabe está arruinado. Moabe foi envergonhado e está envergonhado demais para aparecer. Moabe é uma piada cruel. O horror total de Moabe. O veredito do Eterno para Moabe. Realmente. Olhem, uma águia está para mergulhar e abrir suas asas sobre Moabe. As cidades serão capturadas, as fortalezas tomadas. Guerreiros valentes terão tanto pavor, impotentes na batalha, quanto uma mulher em trabalho de parto. Não restará nada em Moabe, nada mesmo, por causa de sua arrogância contra mim. Terror, abismo e armadilhas é o que está esperando por vocês, Moabe. É o decreto do Eterno. Um homem correndo apavorado vai cair numa armadilha. Um homem saindo de um abismo vai ser pego numa cilada. Este é meu plano para Moabe no dia do juízo. Nas redondezas de Hesbom, fugitivos vão parar de repente exaustos. O fogo vai saltar de Hesbom. Uma tempestade de fogo se espalhará partindo da capital do reino de Seom. Vai queimar as sobrancelhas de Moabe. Vai chamuscar a cabeça dos arrogantes. E isso é tudo para vocês, Moabe. Vocês, adoradores de Camos, serão exterminados. Seus filhos serão arrastados para campos de concentração. Suas filhas serão levadas para o exílio. Mesmo assim, chegará o dia em que vou restaurar a sorte de Moabe. Por enquanto, este é o juízo contra Moabe.